Olá, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Roberto Borges e essa é a videoaula Introdução à Direção Cênica na Ópera e no Teatro Musical. Vai ser um bate-papo informal sobre as bases que compõem a construção cênica nos espetáculos onde a música exerce um papel-chave no processo criativo. Durante aproximadamente meia hora, a gente vai falar sobre o papel do encenador e da encenadora em grandes produções. Também vamos falar sobre as etapas que estruturam a direção cênica, desde a ideia criativa, passando pela escolha do elenco, pelos ensaios, pela semana de estreia, chegando até a manutenção do espetáculo durante a temporada. O objetivo é que no final dessa conversa você saiba identificar as etapas do processo criativo do diretor cênico e entenda um pouco mais sobre o trabalho desses profissionais que são os responsáveis por tridimensionalizar e concretizar uma história no espaço. Junto comigo nessa videoaula informal, também o ator e diretor Caio Bichaf. Estão prontos? Terceiro sinal. Então vamos falar, gente, vamos começar. Vamos falar sobre o papel do diretor cênico na ópera e no teatro musical. Quem são eles ou elas, que comem, como se reproduzem. Não, brincadeira. Primeiro de tudo, eu acho importante dizer que os diretores cênicos, eles contam histórias. Ah, mas todo artista conta história. Sim, mas no teatro musical e na ópera, o escritor conta, materializa a narrativa em forma de texto, o compositor em forma de música, e o diretor cênico ou a diretora é o profissional que vai concretizar essa história, né, por meio de um espetáculo. Acho que outra diferença que é importante a gente colocar é que o dramaturgo e o compositor, quando estão lá trabalhando separadamente, eles constroem as obras na maior parte do tempo sozinhos, né? Ou sozinhas. O diretor, ele tem uma equipe que trabalha junto com ele para materializar esse trabalho. Ele dá essa tridimensionalidade no trabalho junto com a equipe, com o elenco, com o figurinista, o iluminador, os técnicos. A gente vai falar de todo mundo aí, né, que entra nesse grupo. No caso da ópera e do teatro musical, a tarefa do diretor cênico, ela fica ainda mais difícil, porque trabalha com a união dessas linguagens artísticas diferentes. Exatamente. Dirigir ópera ou musical tem todos os elementos clássicos, né, da direção de um espetáculo de teatro falado, mas tem mais camadas de significado, porque traz outras linguagens. E a principal delas é a linguagem musical. Com a música, todo o significado do espetáculo ele se amplia, né? Então, todos os elementos que o diretor escolhe, eles recebem uma lupa, né? Então, isso tudo, esse universo, essas escolhas estéticas de signos, esse universo semântico, está na mão do diretor e é ele quem vai orquestrar tudo isso de acordo com a história que se pretende contar, com os efeitos estéticos que ele pretende atingir. Geralmente, isso tudo ele faz com pessoas dentro e fora da cena, né? Ali, junto com ele. Então é importante dizer justamente que como ele trabalha com muita gente, uma das principais habilidades que ele precisa ter é saber lidar com pessoas. Então o trabalho da direção cênica começa muito antes dos ensaios. O encenador ou a encenadora é convidado por um produtor ou um diretor artístico para liderar um processo criativo de um espetáculo musical. No caso, né, o musical ou a ópera. E normalmente esse convite ele se dá 6 meses antes ou até 2 anos de antecedência. Isso quando a gente está falando do Brasil, né? Porque quando a gente fala de produções no exterior, normalmente esse prazo ele é bem maior.
Exato, né? Que o planejamento vem antes. Então, nessa etapa do processo, o contratante, ou seja, ou um teatro de ópera ou um produtor de musical, ele diz: está aqui a partitura, que é a obra escolhida, né? E diz para o diretor a data da estreia e a verba que ele dispõe para a encenação. E é dessa obra, dessas informações que o diretor vai pegar a partitura, o texto, vai estudar o contexto histórico de onde aquela obra foi escrita e vai tirar as principais informações para fazer as suas escolhas estéticas. Aquelas que a gente falou lá no começo da aula, né? Que vão fundamentar a proposta cênica dele. E isso não importa se a obra é uma obra inédita ou é uma obra que já existe. Já a verba e a data, elas vão, a data de estreia, né? Elas vão permitir que o diretor consiga dimensionar essas escolhas dele de acordo com o tempo de execução e os recursos financeiros disponíveis para que ele possa executar aquele projeto. É dado para o diretor um prazo para ele realizar a pesquisa dele e ele também encontrar os seus pares criativos para ele poder apresentar um projeto de encenação completo para aquela obra. A exceção se dá, no caso dos musicais, quando o espetáculo é de franquia, e aí o diretor cênico ele tem que apenas replicar a encenação original, né, adaptando, fazendo adaptações ao país aonde o espetáculo vai ser montado, né? Também, né, no caso dessas franquias que o Roberto está falando, normalmente a negociação com os detentores do direito, ela prevê a contratação de pessoas profissionais, né, relacionados ao espetáculo original. Então, por exemplo, uma coreógrafa que dirigiu coreograficamente o espetáculo no país de origem, ou a diretora que foi responsável pela adaptação do espetáculo na tour, né? São profissionais que vêm para o Brasil durante a escolha de elenco e ficam durante os ensaios até a estreia da peça. Depois da estreia da peça, esses profissionais eles vão embora. Ou seja, a direção desse espetáculo, ela, no caso da franquia, é importada, assim como a música, a caracterização cênica, a coreografia e até a cenografia também. E aí, nesse caso da franquia, é comum a figura do diretor residente, que é um profissional, um diretor cênico, né, que mora no país onde o musical é montado, e ele é responsável pela manutenção da obra a partir do momento em que os diretores estrangeiros vão embora. E também é comum o diretor residente fazer a ponte entre a produção local e a direção estrangeira, para que o espetáculo preserve as características originais sem deixar de dialogar com o país onde ele está sendo produzido. Para a gente ilustrar isso de uma maneira didática, a gente vai colocar aqui em alguns tópicos. Então, é na fase de pesquisa e concepção do espetáculo que o encenador analisa e prepara o texto e a partitura. Cria a sua própria visão da obra e propõe cortes no texto, se ele achar necessário. Visita o local das apresentações, onde vai acontecer a peça. Estabelece um calendário de produção e depois tem essas primeiras conversas com os seus pares, com o seu time criativo. Na ópera e nos musicais, o diretor cênico ele tem que saber trabalhar em equipe. Isso é muito importante. E ele tem que ser permeável ao ponto de vista dos outros profissionais criativos, né? E aí isso leva a gente para o próximo tópico, que é a colaboração criativa. Quando a gente fala de colaboração criativa, o diretor cênico raramente ele trabalha sozinho.
Já nessa fase de pesquisa e concepção, ele já escolhe quem serão os profissionais que vão ser os seus pares criativos. Desde o início, é preciso pensar quem são esses artistas e técnicos que vão estar à frente de várias partes do espetáculo que são responsabilidades da direção cênica. Então, entre elas, temos a coreografia, a cenografia, os figurinos, o design de luz, o design de som e a direção de palco também. Então, cada uma dessas áreas compõe a encenação. É um mundo à parte, né? Então, como a gente está aqui numa aula introdutória, a gente vai falar rapidamente, né? Vamos fazer um bate-bola aqui, eu e o Caio, rapidamente sobre cada uma dessas áreas, de uma forma básica, para que vocês entendam o que está sob a direção do diretor. Começando pelo coreógrafo ou pela coreógrafa, que é a pessoa que exerce a função de direção do movimento do espetáculo. Cabe a ele ou a ela criar uma movimentação dos artistas de acordo com as escolhas estéticas da encenação. Dependendo da obra, a gente vê que a dança ela tem um papel fundamental na construção da narrativa. Então, por exemplo, a Sagração da Primavera, ou a Chorus Line, ou até um bem famoso exatamente por essa questão, que é o West Side Story. Temos a presença aqui do cenógrafo, né, ou da cenógrafa, que é o artista responsável por materializar o universo onde a história se passa. Então, é a cenografia que estabelece o espaço onde a narrativa vai ser desenvolvida. E por isso é fundamental na encenação. Já o figurinista ou a figurinista é responsável por desenvolver a vestimenta de quem está no palco. Enquanto o cenógrafo, como disse o Roberto, fala para a gente onde a narrativa se passa, o trabalho do figurinista tem mais a ver com dizer sobre quem são aquelas personagens. E, além disso, o figurinista ele é responsável por pensar a funcionalidade daquela roupa de acordo com a função exercida no espetáculo. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, a roupa de um bailarino, ela não tem as mesmas premissas da vestimenta de um solista de ópera. Também, embaixo do diretor, a gente tem o iluminador ou a iluminadora, né, que fazem o design de luz, que são responsáveis pelo design de luz. E a luz no espetáculo, ela é responsável por desenhar as emoções, né? Nenhum recurso cênico age mais rapidamente na plateia do que a luz, né? Então, é ela que estabelece o clima de uma cena ou de um número musical. E não é por um acaso que a plateia, por exemplo, ela aplaude quando tem um blackout, né? Isso é um efeito de luz. É como o controle está na mão, né, dessa pessoa, desse iluminador, dessa iluminadora. Sim, sim. Acho que como a gente, para falar desse próximo tópico, desse próximo profissional, eu acho que ele é mais exclusivo ao teatro musical, né? Porque como nas óperas são poucas que utilizam microfones, o profissional responsável pelo desenho do som, ele está ali mais pensando na sonorização da orquestra, dos cantores e dos efeitos sonoros do espetáculo. É ele quem desenha o som dentro do espaço onde aquela peça de teatro musical vai ser apresentada. A direção de palco, que é também uma função muito importante, porque o diretor de palco ou a diretora de palco, eles comandam tudo o que acontece no palco durante a apresentação. Também é conhecido como stage manager, e é ele que faz a ponte entre a equipe artística e a equipe técnica, que é quem vai operar a apresentação, né? Então, muito importante. Ele também responde pela preparação da sala de ensaio,
de acordo com o cenário, figurinos, objetos de cena. Então, ele é quem vai organizar todo, todo, todo o espetáculo no palco e também a sala de ensaio. E agora que a gente já sabe o que cada uma dessas cabeças criativas faz, como que elas trabalham juntas, Roberto? Cabe ao diretor cênico, essa figura do diretor cênico, é ele que vai unir todos esses profissionais em um só discurso, uma só proposta de encenação, né, que vai juntar toda a criatividade desses artistas. E aí, tendo isso junto, todo mundo pensando junto, trabalhando junto, a gente pode passar para a próxima etapa, que é a escolha do elenco. Na ópera, a distribuição dos papéis é uma atribuição exclusiva do maestro, né? Então, ela acontece antes. Né? Na ópera, quem vai estar no palco, os solistas, o maestro define de acordo com a adequação vocal do intérprete ao papel, à partitura. Então, quase sempre, quando o diretor cênico começa a trabalhar na ópera, o elenco já está escolhido, né? Já os musicais, a distribuição dos papéis, ela é uma atribuição conjunta do encenador com o diretor musical. E ela acontece, na maioria das vezes, depois das audições. Nessas audições, quem está presente, quem é a banca, né? Normalmente é o diretor cênico, o coreógrafo e o diretor musical, que estão lá para encontrar performers que se adequem ao espetáculo, baseado em critérios, como o perfil físico, o perfil vocal e até perfil emocional daqueles personagens. Quando a gente fala de um musical que já existe, o perfil dos personagens ele é mais rígido. Muitas vezes ele vem da detentora dos direitos autorais do espetáculo. Beleza, aí a gente vai falar, pô, mas eu não posso fazer aquele papel porque eu não tenho aquele perfil? Depende, porque o rigor com que a banca vai seguir aquele critério é responsabilidade de cada uma das produções. Outra coisa que é importante ressaltar é que, pelo volume de trabalho e a quantidade de apresentações, tanto na ópera quanto nos musicais, pode ter também alternância de elenco nos papéis principais. Isso deve ser levado em conta também na hora da audição. Não é raro que a gente tenha mais atores escalados para o mesmo papel na ópera e no musical. Durante essa fase de trabalho, cabe ao diretor cênico escolher quem são esses performers que mais se adequem à sua proposta de encenação e também à partitura vocal. Agora, uma coisa muito importante: critérios como profissionalismo e senso de colaboração em grupo são tão importantes quanto os critérios artísticos. Exato. Então o diretor ele vê isso, né? No musical ele vê isso, assim, ele não só o performer precisa cantar bem ou atuar bem, ele também precisa ser um performer que saiba trabalhar em grupo. Vamos falar agora dos ensaios. Depois que o projeto foi validado cenicamente e financeiramente também pelo produtor, o elenco já foi escolhido, está na hora de ensaiar. Né? E os ensaios começam num estúdio e geralmente são feitos separadamente um ensaio musical e um ensaio cênico. Né? Eles não são feitos juntos. A sala onde os ensaios cênicos acontecem, ela deve possuir, idealmente, né, as mesmas dimensões do palco, e também já ter os acessórios que precisam ser manipulados pelos performers durante o espetáculo. Isso é importante já ter ali na mão. Quem faz o preparo dessa sala, desses objetos de cena, é o diretor de palco, que o Roberto trouxe para a gente. E ele é uma pessoa que deve estar em completa consonância com o diretor cênico ou com a diretora cênica. O diretor de palco, ele é responsável por essa organização desse espaço
para que o diretor cênico não tenha nenhum imprevisto, né, ou alguma perda de tempo adaptando as suas ideias por uma impossibilidade física daquilo acontecer, né? Por uma falta de proporcionalidade. Então, por isso é muito importante que a sala de ensaio tenha as mesmas dimensões do palco e os objetos também que vão ser manipulados ali pelos atores. O diretor de palco, ele está presente nas reuniões iniciais e nos ensaios. E quando a gente chega na etapa do palco, ele fica responsável pela manutenção técnica do espetáculo de acordo com as ideias da direção cênica. Muito importante, o diretor de palco, ele é quase que um braço direito, assim, ele pode também ser o assistente de direção, quer dizer, existe uma permeabilidade aí também, né, principalmente na ópera. Então, vamos lá. O diretor, ele conduz, né, esses trabalhos do ensaio cênico, com a ajuda de um pianista, geralmente. Os ensaios são com pianista. Geralmente tem um maestro, que pode ser o maestro, o diretor musical, e pode ser um maestro assistente, né, que é um diretor assistente. E também nessa etapa dos ensaios cênicos, começa a prova de figurino e a produção dos materiais de comunicação. Isso quer dizer, fotos de divulgação, coisas do tipo, né, entrevistas. E também são nesses ensaios cênicos que acontecem também a parte de coreografia e direção de movimento, que devem fazer parte aí do planejamento desses ensaios cênicos também. É importante falar, né, que nessa etapa o diretor cênico ele tem que estar aberto às surpresas que esse processo de construção do espetáculo podem trazer. Porque é nessa etapa que aparecem novas ideias, ou que os performers contratados rendem de maneiras diferentes, ou eles rendem mais, ou eles rendem menos, entre outras coisas inesperadas. Acho que o jogo de cintura é um fator fundamental nessa etapa. É fundamental. E só tem que aumentar o jogo de cintura. Bom, o trabalho na sala de ensaio, ele termina quando as marcações dos movimentos, das movimentações já estão conhecidas pelo elenco, já estão ensaiadas. E aí a gente vai para a última, não é a última etapa ainda, mas para a próxima etapa, que é a montagem do espetáculo. Então, para ficar claro, enquanto o encenador está lá trabalhando o elenco no estúdio, o resto da equipe criativa está trabalhando paralelamente. Então, no galpão da cenografia, no ateliê de figurino, e as peças já começam, o cenário já começa a ser finalizado, o figurino já começa a ser finalizado e vão para o teatro. No teatro, os técnicos também já estão trabalhando nas varas de iluminação, subindo equipamento de acordo com o design de luz. E aí isso vai acontecendo até a hora de receber o elenco. Daí, só depois que está tudo pronto, o elenco sai da sala de ensaio e passa a ensaiar no palco. E aí a gente vai para mais uma etapa do processo, que são os ensaios no palco e as pré-estreias. Nessa etapa de ensaios no palco, todo o trabalho do estúdio, da sala de ensaio, né, ganha uma outra dimensão. É muito comum que algumas conquistas de interpretação, acho que principalmente, se percam quando a gente passa da sala de ensaio para o palco. Mas, em compensação, outros feitos, desculpa, são alcançados. Costuma ser uma fase muito estressante. Subir ao palco pela primeira vez, muita coisa, juntando elementos, né? Então os nervos estão à flor da pele. Então, mas né, nessa hora que o espetáculo começa a tomar forma e que vai se aproximando do resultado final. É com o elenco no palco também que a criação da luz, da iluminação, ela se dá intensamente.
Geralmente a luz ela é feita na madrugada. E também é nessa hora que começa a acontecer os maiores imprevistos. E aí é preciso fazer alguns ajustes, né? Também. Exato, porque nessa hora chegam os objetos cênicos definitivos, né? Além de cenário, de luz, de várias coisas, chegam os objetos cênicos, assim como os figurinos que alteram a mobilidade, então alguma coisa muito comprida ou muito pesada, e que os atores vão ter que lidar com aquele elemento novo, e que vai realmente determinar o que é possível de ser feito e o que deve ser adaptado. Tanto na ópera quanto no musical, esses ensaios no palco são muito importantes, né? Essas pré-estreias, ensaios gerais, porque envolve muita gente. E raramente você tem a oportunidade de ver todo mundo em cena, né? Então é preciso muita concentração. Outra coisa que é muito necessária, né, no escopo do diretor cênico e da equipe. Bom, é aqui que a direção cênica é mais solicitada. Equilíbrio emocional é fundamental nessa etapa do processo, porque os imprevistos podem acontecer e de qualquer nível. É, pode acontecer mesmo. E aí, tanto na ópera e nos musicais, a gente tem uma nomenclatura específica para esses ensaios, né? Acho importante dizer aqui para vocês, na ordem, mais ou menos, eu e o Caio a gente vai fazer um ping-pong aqui. O primeiro ensaio com todo mundo junto chama ensaio à italiana, ou Sitzprobe também, que é um outro termo conhecido, e é a primeira vez aí que a gente vê o elenco cantando com a orquestra completa, né? E não tem nada de encenação na maioria das vezes, e o foco é 100% musical. Depois vem o antepiano, né, que é aquele ensaio às vésperas da estreia, onde se faz o espetáculo inteiro somente com o pianista, para fazer ajustes finais sem precisar parar uma orquestra inteira para fazer uma correção. Aí depois a gente tem o primeiro ensaio geral. Então, cada dia é um, tá, gente? Assim, cada dia vai um. O primeiro ensaio geral é a primeira vez que se faz o espetáculo completo com todos os elementos. Depois vem o segundo ensaio geral, né? Então é aquela chance de corrigir imprevistos que aconteceram no primeiro ensaio geral e fazer aqueles ajustes técnicos de interpretação, aquelas adaptações que surgiram no primeiro ensaio geral. E aí a gente chega no ensaio geral, o último, que é a diferença, que é a primeira vez que entra o público, né? E isso muda muito, muita coisa. E aí, para terminar, Caio, depois do ensaio geral... A estreia, finalmente, né? Finalmente. Acho que é legal dizer também que existem outras configurações de ensaios gerais mundo afora, assim. Sim. Esse esquema que a gente está trazendo aqui é o mais comum que a gente vê aqui no Brasil, nas óperas e no teatro musical também. Então aí é isso. Depois da estreia a gente passa a temporada, né? E aí como que é o trabalho da direção cênica? Geralmente durante a temporada a manutenção cênica do espetáculo ela é proporcional ao número de apresentações. Então no caso das óperas são menos apresentações. Então o diretor ele toma notas na apresentação e fala com o elenco no dia seguinte, né? No musical também. No caso específico dos musicais, que ficam mais tempo em cartaz, existe um ensaio semanal de manutenção. É bastante comum. Já nas óperas, né, como o Roberto falou, a gente tem poucas récitas por temporada. Assim, não tem necessidade de ter ensaio o tempo todo, né? Exato, exato, de ter
reensaiar algumas coisas. Nos musicais acontece com uma certa frequência também de terem substituições durante a temporada, então precisa reensaiar algum performer. Acho que sobre as óperas também, dependendo do repertório, o número reduzido ele é justificado para priorizar a saúde vocal daquele performer. É um repertório muito difícil, muito desafiador para o cantor. Já nos musicais, enfim, como tem uma equipe maior também, esses ensaios semanais, eles podem ser conduzidos não só pelo diretor, né, mas pelo diretor residente também, que é aquele profissional que a gente comentou que faz a manutenção do espetáculo, ou o assistente de direção, né, ou o dance captain, que é o coreógrafo assistente, que vai fazer manutenção das coreografias. Então, a gente tem tudo isso depois que estreia. E vocês devem estar se perguntando: e o diretor cênico? Depois da estreia, ele continua fazendo modificações no espetáculo? É, mais difícil, Me né? Na diga, maioria das Roberto. vezes, não. Na maioria das vezes, não. O trabalho efetivo do encenador, ele termina na estreia. Mas não tem diretor que gosta de ficar a temporada toda, sempre por perto. Mas pode ser que o diretor não apareça mais. Então, é importante, né, a gente dizer, como mais uma vez, que a gente está falando aqui que é uma aula introdutória e isso pode variar muito de uma produção para outra, né? Mas em linhas gerais é isso que a gente está mostrando aqui. Bom, para concluir, Caio. Chegamos, né? Estamos chegando ao fim. Acho que a gente conseguiu cumprir o nosso apanhado básico de direção cênica para espetáculos musicais, né? Eu acho, gente, acho mesmo, né? E de uma maneira bem resumida, essas são as etapas de uma encenação para ópera e para teatro musical, né? Então, mais uma vez, é uma introdução ao tema, né? Então, o objetivo aqui é a gente esboçar de uma maneira simples uma coisa que é bastante complexa, né? Então, realmente é uma porta de entrada aqui para esse assunto. Acho que, como o Roberto falou, nem todas as produções trabalham exatamente dessa forma, né? Porque até nem sempre a gente tem o tempo necessário para que esse passo a passo aconteça um depois do outro, né? Acho que muitas vezes a gente tem a sobreposição de algumas etapas, depende muito, né, da Sim. situação, da produção. Mas acho que de qualquer forma, esse esquema simplificado ajuda a gente a compreender como a magia desse espetáculo musical é construída. E tem uma coisa que a gente não está falando muito aqui, não falou de propósito, para a gente lembrar aqui no final que o principal objetivo do diretor cênico e da equipe toda é um só: emocionar a plateia, né? Então, acho que vou terminar por aqui com isso. Caio, muito obrigado por você ter feito parte comigo desse bate-papo, dessa videoaula, né? E que a gente possa também dividir todos os nossos conhecimentos em um projeto, um espetáculo juntos, né? Também, que a gente nunca trabalhou junto. Por favor, eu quero muito. Para quem quiser também se aprofundar mais sobre o tema, eu vou deixar também nos comentários links com obras sobre direção cênica em musicais ou sobre direção cênica, tá? E também, quem tiver dúvidas, a gente está disponível para responder nas nossas redes sociais. Então, quem quiser seguir, eu também vou colocar a minha rede social e do Caio lá embaixo. Mas meu Instagram é @robborges_, então robborges_. Caio, você quer deixar o seu também? Caio com C. Bichaf. Também pode entrar no do Roberto, procurar lá É, e botar lá, entendeu? é isso aí. Então, gente, é isso. É,
Essa videoaula é um oferecimento do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital PROAC 39/2021. Muito obrigado e até breve.